Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Cadeirante Investidora. Para quem não me conhece, eu sou a Anne, sou cadeirante e compartilho aqui no meu canal a minha jornada no mundo dos investimentos. O meu objetivo aqui é mostrar que não existe investimento milagroso, mas sim estratégia, constância e paciência para a gente chegar no nosso objetivo e futuramente conquistar uma renda passiva cada vez maior. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um dos fundos imobiliários que eu mais gosto, o HGLG11. Eu vou explicar por que eu gosto tanto dele e por que muitas pessoas consideram esse fundo imobiliário um fundo excelente para aposentadoria. Eu vou comentar sobre o preço atual e também quantas cotas são necessárias para poder comprar mais uma cota somente com o valor dos dividendos. Então já deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e vambora comigo. Nesse mês de julho eu aproveitei para aumentar minha posição nesse fundo. Eu comprei mais 2 cotas do HGLG11. E para quem ainda não conhece, o HGLG11 ele é um fundo imobiliário do segmento de logística. E na prática isso significa que investe em galpões logísticos de alto padrão. Ou seja, são imóveis usados por grandes empresas para armazenamento, distribuição e várias operações dentro do comércio. Com o e-commerce crescendo, as compras online, isso passou a ser ainda mais importante, né? Porque as empresas precisam desses locais para deixar os seus produtos. É justamente aí que entra o papel do fundo HGLG11. Hoje, esse fundo possui um patrimônio bilionário. Tem dezenas de imóveis espalhados por todo o Brasil e também contratos de locação com grandes empresas. Além disso, a vacância ela costuma ser bem baixa. E isso é mais uma vantagem também para o investidor. E, gente, é exatamente essa previsibilidade que me deu segurança para poder investir nesse fundo, né? Comprar um pouquinho de cota todos os meses. É bom lembrar que esse fundo ele não costuma pagar os yields, os dividend yields mais altos do mercado, ao contrário disso. Mas, enfim, ele entrega algo que eu gosto e que eu considero muito na hora de investir, que é uma estabilidade e também qualidade nos imóveis e também tem um histórico bem legal se a gente for analisar ele ao longo do tempo. Eu considero também que a gestão desses imóveis é uma boa gestão, porque já está no mercado há bastante tempo e compreende também uma carteira diversificada, e é isso que o investidor ele busca. Enfim, essa não é nenhuma indicação de investimentos, mas eu queria compartilhar com vocês que é um dos ativos que eu tenho na minha carteira já faz um tempo e eu estou gostando bastante, principalmente pela estabilidade do pagamento dos dividendos. E agora eu vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês por que eu gosto tanto do HGLG11, por que eu tenho ele na minha carteira e pretendo manter, né, aí por enquanto. Primeira coisa que eu vi é que ele tem um histórico longo, né, aí no mercado, ou seja, ele tem uma estabilidade e isso é uma coisa que eu gosto bastante. Segundo, porque ele investe em ativos considerados estratégicos para a economia, ou seja, para a economia girar, precisa desses imóveis, principalmente agora em época de e-commerce. E terceiro, que é a parte que eu mais gosto, porque paga dividendos consistentes todos os meses. Ou seja, eu tenho uma renda passiva todo mês, sem eu precisar trabalhar, e esse dinheiro ele vai crescendo cada vez mais, porque eu vou comprando um pouquinho todos os meses. Cada mês eu compro uma cota a mais, 2 cotas a mais, e aí vão pingando dividendos todos os meses na minha conta. E foi justamente por isso que eu resolvi aumentar a minha posição no HGLG11 esse mês. Eu comprei mais 2 cotas. E eu comprei porque eu continuo acreditando no potencial desse fundo imobiliário nos próximos anos. Eu não tô comprando ele na expectativa que ele dobre no mês que vem e eu vou vender ele. Não, eu quero manter ele na minha carteira. Porque assim eu continuo recebendo os dividendos e comprando um pouquinho todos os meses de cotas. E eu gosto muito desse conceito. Então, eu não compro pensando que eu já vou vender no mês que vem. Não é essa a minha estratégia. O meu objetivo, desde que eu comecei a investir, ele é diferente. Eu quero aumentar a minha renda mensal aos poucos, investindo um pouquinho todos os meses. E aí eu vou reinvestir nos dividendos e eu deixo os juros compostos trabalharem para mim. E eu sei que essa é uma estratégia que ela exige muita paciência do investidor, leva tempo. Mas que faz sentido quando a gente começa a pensar um pouquinho lá na frente, né?
um pouquinho a longo prazo. Médio prazo, médio para longo. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o preço atual de cada cota hoje. No momento que eu tô gravando esse vídeo, o HGLG11 ele tá sendo negociado por aproximadamente R$ 147,00 a cota. Outra coisa legal é que ele tá sendo negociado muito abaixo do seu valor patrimonial. Sabe o P sobre VP que eu ensinei para vocês esses dias? Tem um vídeo meu falando sobre isso aqui no canal. Então, ele tá abaixo de 1, ele tá por 0,89. Então, gente, isso significa que ele tá valendo abaixo do seu valor patrimonial. Enfim, a gente não pode olhar só esse indicador, a gente tem que olhar várias coisas, como eu falei, mas eu gosto dele pelo todo, né? Eu analisei vários indicadores, eu tô contando aqui apenas mais um para vocês, mas eu gosto de analisar de forma sistêmica. Eu não olho só um indicador, não. Na minha opinião, ele continua muito atrativo, muito legal para quem tá montando aí a sua posição aos poucos. E eu acho que quem tá começando é um fundo a se pensar. E eu penso assim que a gente não pode ficar só comprando nas baixas e vendendo nas altas. Eu não uso essa estratégia. Eu acho que é legal a gente fazer um aporte todos os meses, manter uma constância, que é isso que vai ajudar a construir uma carteira de renda mensal. E eu acho também que a gente não pode ficar olhando apenas para as oscilações do mercado. Porque oscilações sempre tiveram e isso é muito normal para quem já está acostumado. E quando a pessoa ela investe todos os meses, isso diminui um pouco aquele impacto de comprar só na baixa ou comprar só na alta. E eu acho que essa é uma ótima estratégia. E aos poucos, colocando o pezinho na água aos pouquinhos, e depois começa com a renda fixa, depois vai para fundos imobiliários e vai diversificando aos poucos. Outro ponto que eu gosto bastante no HGLG11 é a previsibilidade dos rendimentos, ou seja, dos dividendos. Ele mantém uma média de dividendos ao longo do tempo, então a gente consegue saber mais ou menos pelo número de cotas quanto que a gente vai receber por mês. E aí uma coisa que muita gente tem curiosidade de saber, quantas cotas são necessárias para conseguir comprar mais uma cota apenas com o valor dos dividendos. E cada cota ela custa R$ 147,00 e gera uma renda de R$ 1,10 por mês por cota. Então a gente divide 147 por 1,10 e o resultado é 134 cotas. Então, pessoal, quem tem 134 cotas vai receber um valor de dividendos capaz de comprar mais uma cota dele, sem precisar investir o próprio dinheiro. Só com os dividendos já consegue comprar mais uma cota. E esse eu acho que é um dos motivos que mais motivam a gente, que é investidor, a continuar nessa trajetória, né? Porque é o momento que você tá vendo o resultado, tá vendo que a sua carteira tá crescendo e que ela mesma vai se autoalimentando todo mês. É aquela frase bem clichê. Chega uma hora que o seu próprio patrimônio consegue comprar mais patrimônio. E esse efeito, ele pode parecer muito pequeno no início, quando você está começando com pouco dinheiro, mas ao longo do tempo ele vai crescendo. E é algo assim, exponencial. Quanto mais cotas você tiver, mais novas cotas você vai conseguir comprar. E é assim que eu enxergo quando eu compro o HGLG11. Mais uma renda lá para o futuro, para mais para frente, né? E cada dividendo que eu recebo, ele acelera um pouco mais esse crescimento. E foi exatamente por acreditar nessa estratégia que hoje eu comprei mais 2 cotas do HGLG11. Agora eu quero saber de vocês. O HGLG11, ele também faz parte da carteira de vocês ou vocês preferem outro fundo imobiliário? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, compartilhar com aquele amigo que você sabe que está começando a investir e se inscrever no canal da Cadeirante Investidora. Um grande abraço, bons investimentos e até a próxima semana!